Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo aqui sobre a variável do tipo data table, uma variável do tipo tabela. Abram aí no seu UiPath Studio um novo projeto, clique aqui na aba projeto, dê dois cliques aqui no main e em atividades arraste uma nova sequence aqui para a área. Para exemplificar a variável tabela, eu vou mostrar aqui uma matriz aqui no Excel. Então, aqui a tabela ou matriz, pode ser chamada por esses dois nomes, ela funciona da seguinte forma. É tipo uma batalha naval, igual uma batalha naval. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira saber a idade do Pedro. Idade do Pedro. Então, eu tenho que marcar as posições. Ó. Posição 0, 1, 2 e 3. Aqui, posição 0, 1, 2 e 3. Então, a idade do Pedro está na posição 1, coluna 1, na linha 1. Entenderam? Então, se a minha tabela, se a minha data table, minha variável é chamada de tabela, então eu escreveria para obter esse número 49, eu escreveria desta forma: tabela.rows, rows são linhas, rows 1, linha 1, ponto item, que é o item, é igual a coluna, né? O item são as colunas, item 1 e ponto toString, como é o tipo de variável tabela, para depois eu utilizar essa informação, eu tenho que converter ela para string. Vamos ver na prática como que eu utilizo essa tabela. Uma das formas mais utilizadas é extraindo dados do Excel. Então, olha só, dentro do meu projeto aqui, vou clique aqui na sua aba de projeto. Aqui em cima, no nome do projeto, clique com o botão direito, adicionar pasta. Então, eu vou criar uma pasta aqui, Excel. Vejam que aqui acima do main, ele já ficou com a minha pasta Excel. E agora eu vou pegar uma planilha aqui de modelo, que é essa daqui que eu estou utilizando, planilha exemplo. Vou copiar, vou voltar no meu projeto e vou abrir essa pasta. E vou colar essa planilha exemplo aqui dentro dessa pasta. Se eu abrir essa planilha exemplo, eu posso ver que eu tenho algumas guias nelas, né? Então eu tenho aqui a guia vetor, guia matriz e tenho a guia plan 1, de planilha 1. Nós vamos utilizar essa guia. E aqui seria as informações que nós temos, que seria mais ou menos o mais próximo de um modelo que a gente pode utilizar no dia a dia. Uma linha aqui de cabeçalho, essa linha ele ignora quando a gente faz a captura da tabela. E daqui para baixo começa então a contar as posições, posição 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então vamos lá. Aqui no nosso projeto, dentro da sequência, clique no maisinho e escreva Scope. Procure a opção Excel Application Scope. Dentro desse Excel Application Scope, entre aspas, o caminho aqui da sua planilha, né? Por exemplo, C2 ponto, barra temp, barra o nome da planilha. Tipo planilha.xlsx, assim. Ou você pode vir aqui nessa pastinha, que é muito mais prático, e procurar no seu computador aqui, onde que está essa planilha. No meu caso, eu já havia criado essa pasta Excel, que está dentro do projeto, já está mais fácil de achar. E aqui eu tenho a planilha exemplo. Então eu vou procurar dentro do meu projeto, na pasta Excel, que está aqui, o nome da
planilha exemplo.xlsx. Quando eu encontrar essa planilha, o que eu vou fazer com ela? Então, eu clico no maisinho aqui, o que eu vou fazer? E aí, eu vou procurar... Olha, se eu digitar aqui Excel, ele vai me dar uma lista de todas as ferramentas de Excel que ele tem. Olha, insert coluna, copy e tal. Nós vamos utilizar uma que chama Read Range, que é esta aqui. Read and Range, ou seja, leia é um intervalo. E aí, qual o intervalo que ele vai ler? Toda planilha que tiver dados, se eu deixar assim entre aspas, ou eu poderia escrever um intervalo aqui. E aqui em qual guia da planilha, né? Então, nós queremos ler a plan 1, porque aqui na planilha as informações que eu quero está na plan 1. Então, eu coloquei a atividade Excel Application Scope, cliquei aqui, selecionei o arquivo e dentro do arquivo eu estou mostrando qual guia eu quero extrair as informações. Ok? E aí, clicando em cima desse Read Range, eu observo aqui do lado direito as propriedades, tá? Olha aqui, propriedades. Se não estiver aparecendo aqui para vocês, pode ser que ele esteja na lateral aqui ou embaixo. É só clicar aqui para ele ficar visível. Então vejam que quando eu clico aqui no Read Range, ele tem a guia propriedades aqui do lado. Todas as atividades do UiPath Studio tem essa guia propriedades. E nesse daqui nós vamos criar uma variável de saída. Então ele vai capturar tudo que tem nessa planilha nesta guia e vai guardar dentro de uma variável do tipo tabela. Então se nós clicarmos aqui com o botão direito, aqui dentro, criar variável, posso colocar qualquer nome que eu queira, tá? Mas eu vou criar o nome tabela, que eu acho bem mais sugestivo. Quando a gente está criando variáveis, o ideal é a gente criar com um nome mais sugestivo possível para a gente olhar para o projeto e ficar mais claro, ou se outras pessoas precisarem ler esse projeto, que esteja mais fácil de entender. Então, cria a variável aqui tabela, vejam aqui que ele já apareceu aqui embaixo em variáveis, ó. Se ele não estiver aparecendo, você clica aqui embaixo, e aqui ele mostra o tipo de variável, é o tipo data table. Então, eu tenho a variável tabela do tipo data table. Aqui eu vou precisar falar um pouco do escopo, tá? A gente não tinha falado sobre isso, mas como eu vou precisar usar esse valor da tabela mais abaixo aqui para exemplificar, mostrar para vocês, eu vou falar do escopo aqui agora. O escopo, o que seria? Seria aonde, quadro, dentro, onde que ele vai conseguir enxergar a variável. Então, por exemplo, se eu vier aqui fora, tá vendo aqui é um quadro, ó, fazer. Então, ele está no escopo fazer. Ele só vale aqui dentro. Se eu clicar aqui, não tem nenhuma variável. Ué, o que aconteceu? Minha variável sumiu. Se eu clicar aqui na sequência, ué, não tem variável. Então, se eu tentar usar a variável tabela aqui, eu não vou conseguir, porque ela não existe. Então, eu tenho que vir aqui onde eu criei essa variável tabela e mudar o escopo. Qual o escopo que eu quero? A sequência. Tudo que tiver aqui dentro da sequência, eu quero que enxergue essa variável tabela. Veja que agora, em qualquer local que eu clicar aqui, eu consigo visualizar aqui a variável tabela. Ok? Então agora, fazendo aquele mesmo teste, aquele princípio lá, nós vamos colocar aqui uma mensagem box. E eu quero mostrar para vocês aquela informação que a gente estava mostrando na planilha. Eu quero trazer a idade do Pedro. Quero saber a idade do Pedro. Então, eu vou colocar assim. Para não ficar muito poluído também o que eu vou escrever aqui, eu vou criar mais uma variável aqui, tá?
Vou criar uma variável aqui chamada idade. Olha só. E ela é do tipo string mesmo. Pode ser do tipo string, não tem problema. Não vou usar para somar, fazer cálculo nenhum. Então ela vai ser idade do tipo string mesmo. Então aqui eu vou trazer uma assign. Dentro dessa assign eu vou usar para atribuir o valor da idade. Então ele vai coletar toda a informação do Excel aqui dentro desse Application Scope. Vou até minimizar ele, ó, e vai estar salvando dentro da variável tabela. Mas como que a gente lê a tabela naquela posição? É nesta forma que eu tinha dito aqui, ó. Então vamos lá. Então eu vou clicar aqui, então, tabela ponto rows, ponto linhas, né? De qual linha? Na linha 1, ponto item, que é o item, a coluna. Na coluna 1, e eu tenho que colocar ponto toString, porque eu tenho que mudar o tipo de variável, vai mudar para string. Então ficaria desta forma, eu estou capturando a idade. Aí vamos colocar aqui idade no message box, vamos ver o que ele vai escrever para a gente. Vou executar esse projeto. (49) exatamente a informação aqui da planilha, que é na posição 1, coluna 1, linha 1. Então vamos brincar um pouco com esse resultado. Vamos colocar aqui então, entre aspas, a idade Só um momento, pensei em uma outra coisa. Se nós criamos a variável idade, por que também não criar a variável nome, né? Então vamos colocar aqui, ó. Criei uma assign. Dentro dela, botão direito, criar variável. Vamos chamar aqui de nome. Veja que ela já criou o nome, do tipo string mesmo, é o tipo que eu quero. E aqui eu vou colocar tabela, ponto, rows, qual linha que eu quero pegar para trazer o nome Pedro, olhando aqui para a planilha. A primeira aqui vocês sempre desconsiderem, tá? Porque aqui é o cabeçalho. Então, aqui são as colunas, é o item. Item 0, item 1, item 2, item 3. E aqui também começa do zero. Aqui é o rows. Row 0, 1, 2 e 3. Então, eu quero o rows 0. Desculpa, o item 0 e o rows 0, 1. Então, vamos lá. Então, o nome Pedro está na linha 1, ponto item na coluna 0, ponto toString. Então aqui eu tenho o nome e aqui eu tenho idade. Aí eu vou escrever assim, entre aspas, a idade de espaço. Aí eu coloco aqui um mais, aí eu coloco aqui nome, né? Mais espaço mais idade. Olha só que legal. A idade de nome, a gente vai pegar o nome aqui, é qual idade? Idade, vou trazer aqui. Vamos ver como ficou? A idade de Pedro é 49. Então, nós estamos pegando esse valor aqui e esse valor aqui. Entenderam? Se não entenderam, também a gente vamos repassar isso aqui quando a gente for trabalhar com tabelas com Excel, tá? É só para mostrar mesmo as variáveis aqui mais utilizadas. Então, é o que a gente mais utiliza
são essas que eu acabei de mostrar. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, em onde nós vamos abordar agora já um novo assunto, sem ser as variáveis.